Alô, estamos de volta para este nosso último vídeo, nosso último estudo nesta série de estudos da Epístola de Paulo aos Gálatas, nesta série de lições da Escola Sabatina intitulada O Evangelho em Gálatas, neste terceiro trimestre de 2017. E nesta última lição, neste último estudo, o título é Anunciando a Glória da Cruz. Nós vamos estudar exatamente os versículos finais, Gálatas capítulo 6, versículos 11 a 18. Na semana passada, nós estudamos os primeiros 10 versículos do capítulo 6. Aquela sessão, uma exortação moral, uma parênese, como nós vimos, que é típica das cartas de Paulo, muitas delas, não é? Uma sessão em que Paulo se desliga um pouco da sua temática e focaliza algumas questões que são relevantes para o dia a dia dos membros, no relacionamento de uns para com os outros, responsabilidades individuais, dentro da igreja, fora da igreja e assim por diante. E agora então chegamos na conclusão da epístola, Gálatas capítulo 6, versículos 11 a 18. E aqui temos algumas passagens importantes, onde Paulo volta a ecoar a temática central da epístola, que é justificação pela fé em Cristo e o apelo para que não voltemos àquele estado de escravidão da lei, na tentativa de usar a lei como método de justificação. Exatamente aquilo, ao contrário daquilo que os judaizantes estavam ensinando ali nas igrejas da Galácia. Nós sabemos que nem todas as cartas de Paulo foram escritas pelo apóstolo. Claro, ele foi o autor, mas a redação das cartas geralmente estava a cargo de um de seus assistentes. Nós conhecemos alguns destes assistentes de Paulo pelo nome. Romanos foi escrita por Tércio, por exemplo. E se olharmos no primeiro versículo da maioria das epístolas de Paulo, vai aparecer um segundo nome, às vezes até um terceiro nome. São aqueles assistentes que o ajudavam no trabalho da elaboração e da redação de suas epístolas. Mas, ao que tudo indica, nós temos esta referência aqui em Gálatas, temos também em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17, ao que tudo indica, o apóstolo costumava concluir suas epístolas com uma nota de sua própria mão, algo que ele mesmo escrevera. E aqui em Gálatas ele diz, vede com que letras grandes vos escrevi. Por que letras grandes? Duas possibilidades, ou quem sabe três. A primeira possibilidade, como já estudamos numa das lições anteriores, Paulo talvez tivesse uma dificuldade, uma limitação visual, não enxergava bem. E geralmente a pessoa que escreve com letras grandes é a pessoa que não enxerga bem. E Paulo poderia estar ciente disto e ele usa este fato para trazer um pouco mais de ênfase às suas considerações finais. Ou, a segunda possibilidade é exatamente esta. Não tem nada a ver com enxergar bem ou não enxergar bem. Paulo apenas está querendo dar ênfase às suas palavras finais aos Gálatas. Ou quem sabe ambas as coisas, não é? Paulo realmente, por limitações visuais, escreve maior e ele se aproveita deste detalhe para chamar a atenção dos seus ouvintes para o que ele tem a dizer, dos seus leitores para o que ele tem a dizer. Versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Se nós olharmos no livro de Atos, se nós acompanharmos Paulo em suas jornadas missionárias, Atos registra 3 grandes viagens missionárias de Paulo e uma 4ª viagem a Roma como prisioneiro. E em todas elas, inclusive na 4ª viagem, naquela a Roma como prisioneiro, Paulo sempre chegava numa sinagoga. A sinagoga judaica, naquela cidade espalhada, não é, no mundo greco-romano, a sinagoga judaica era a porta de entrada do apóstolo. Ali estavam judeus e ali estavam conversos
pagãos, agora convertidos ao judaísmo. Ali estavam pessoas interessadas na fé, os tementes a Deus, na linguagem do livro de Atos. E é claro que estas pessoas já tinham familiaridade com as Escrituras e eram os alvos naturais, por assim dizer, da pregação de Paulo, porque eles estavam prontos para ouvir o Evangelho. Mas a história no livro de Atos nos mostra que, num primeiro momento, a reação era de surpresa, talvez até de receptividade, curiosidade, mas logo em seguida, a maioria dos judeus da sinagoga se voltavam contra Paulo. Isto porque o Evangelho era um escândalo para os judeus. E Paulo muitas vezes sofreu, e sofreu bastante. Ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi aprisionado, foi rejeitado, foi ridicularizado por pregar a Jesus Cristo. E o que ele está dizendo aqui é que aqueles judaizantes que estavam constrangendo os gálatas a se circuncidarem, eles o faziam apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo está dizendo que a pregação deles não era sincera. Eles estavam apenas querendo evitar problemas. Eu até acredito que eles estavam realmente sendo motivados por uma compreensão extremamente limitada do Evangelho, mas eles estavam se beneficiando, porque a pregação deles não causaria o mesmo escândalo que a pregação de Paulo. E por isso, Paulo chama atenção para este fato. No versículo 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Por que Paulo está dizendo que os judaizantes, não é, que queriam que os gálatas se circuncidassem, não guardavam a lei? Duas possibilidades. Primeiro, porque a lei não pode ser obedecida perfeitamente. Eu já disse em estudos anteriores que o melhor que o ser humano pode apresentar a Deus nunca será perfeito. O melhor da justiça, o melhor da obediência humana sempre estará manchado pelo orgulho, pela vaidade que existe no coração do ser humano, um coração pecador. Nós não podemos prestar a Deus um serviço perfeito, uma obediência perfeita. Não há como. De uma fonte contaminada, não há como sair uma água absolutamente pura, límpida, cristalina. Infelizmente é assim, e assim será enquanto tivermos uma natureza pecaminosa. É claro que haverá crescimento, o Espírito Santo vai continuar trabalhando em nossa vida, mas a verdade é que enquanto estivermos nesta vida, do lado de cada eternidade, por assim dizer, o melhor do ser humano sempre será manchado pelo pecado que existe em nós. E por isto Paulo fala, nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Uma segunda possibilidade, interpretação para este versículo, era porque a forma cruel com que os judaizantes acusavam e caluniavam o apóstolo Paulo. Eles eram pregadores da lei, pregavam salvação pela lei, mas eles eram os primeiros a violar a lei pela forma sutil, pela forma traiçoeira, pela forma com que eles acusavam, pela forma com que eles caluniavam. E aqui nós temos uma lição, e é importante observar isto, importante para os nossos dias também. Infelizmente, existem pessoas legalistas em nosso meio. Infelizmente, existem pessoas perfeccionistas em nosso meio. Pessoas que acham que, pela observância da lei, eles vão alcançar méritos diante de Deus, vão melhorar sua posição diante de Deus. Ou pessoas que acham que, pelo esforço, nós conseguiremos guardar a lei perfeitamente, pelo esforço humano, e pregam perfeição, pregam que nós devemos vencer cada pecado. É claro que nós devemos, na medida do possível, vencer todos os pecados, mas nós não seremos perfeitos nesta vida. Não há perfeição do lado de cada eternidade, porque sempre teremos conosco nossa natureza pecaminosa. É só na volta de Cristo que essa natureza será desarraigada. Mas o ponto é que exatamente aqueles que querem se pautar pela lei,
Exatamente aqueles que insistem na lei, na centralidade da lei na vida do crente. Os legalistas, os perfeccionistas, são os primeiros a violar a lei. Eles estão entre as pessoas mais críticas. Eles não se cansam de acusar, de dividir a igreja, de apontar o dedo. Querem pautar a vida pela lei, mas são os primeiros a violar a lei. Versículo 14. Mas longe esteja de mim, diz Paulo, gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gloriar-se é um tema recorrente nas epístolas de Paulo. Em várias dessas epístolas, Paulo toca nesse tema, o tema de gloriar-se em alguma coisa. Os judeus, especialmente os fariseus, se gloriavam em si mesmos. Lembram-se do fariseu da parábola? Da parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18? O fariseu chegava no templo, estufava o peito, olhava para cima e dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, não é? Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele se gloriava, ele se exaltava, ele se orgulhava pelas suas realizações pessoais. E ele se colocava diante de Deus como se Deus fosse prestar continência para ele. Como se Deus fosse dizer: muito bem, nossa, que coisa maravilhosa, estou tão feliz por você, estou tão orgulhoso por você. Ou de repente como se Deus fosse perguntar: muito bem, quanto é que eu te devo? Infelizmente, toda religião centrada na lei promove o orgulho humano. Era assim com o judaísmo nos dias de Paulo. Era assim com os judaizantes dentro da própria igreja cristã. E talvez seja assim em alguns lugares, com algumas pessoas ainda hoje. Mas para Paulo, gloriar-se unicamente em Cristo Jesus. Porque Cristo foi aquele que fez tudo para a nossa salvação. Não é Deus fazendo uma parte e o homem fazendo uma parte. Deus fez tudo. Jesus é a nossa salvação. A única contribuição que nós temos para a nossa salvação, já dizia Martinho Lutero, são os nossos pecados, dos quais necessitamos desesperadamente ser salvos, ser perdoados. Não há nada que nós possamos fazer. O nosso melhor está manchado pelo pecado. Temos que humildemente aceitar pela fé aquilo que Cristo fez. E se tivermos que nos gloriar, gloriar-nos única e exclusivamente em Cristo Jesus. Só se gloria em si mesmo. Só se orgulha de suas conquistas aquele que não tem a devida noção do pecado. Repito, só se gloria em si mesmo, só se orgulha de suas realizações aquele que não tem a devida noção do pecado. Talvez seja por isso que Paulo fale tanto no pecado. Em Romanos, por exemplo, mais de 2 capítulos falando sobre a realidade do pecado. O pecado é uma força tremenda que arruinou a criação de Deus, arruinou o ser humano. E só se gloria em si mesmo aquele que não tem a devida noção da gravidade do pecado, da malignidade do pecado. E enquanto não tivermos a devida noção da gravidade do pecado, não estaremos prontos para apreciar o que Cristo fez por nós, o sacrifício de Cristo, o significado da morte de Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando nós entendemos o significado de Cristo, o significado da cruz, nós, pela fé, aceitamos a morte de Cristo como sendo nossa. É como se nós estivéssemos mortos com Cristo, crucificados com Cristo. A mesma coisa que Paulo já dissera em Gálatas capítulo 2, versículo 20.
E agora o mundo, as paixões, as tentações estão mortas para nós. E vivemos uma nova vida. Vivemos para Deus. Já não sou eu quem vive, diz Paulo, mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo aqui ecoa o que ele dissera no capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. O apóstolo Paulo vai dizer praticamente a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, o apóstolo vai dizer: a circuncisão em si nada é, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Interessante, nestas três passagens, o apóstolo Paulo começa dizendo a mesma coisa. A circuncisão não é nada, a incircuncisão não é nada, mas em Gálatas capítulo 5, versículo 6, ele diz: mas a fé que atua pelo amor, isto é alguma coisa. Aqui, nesta passagem, Gálatas capítulo 6, versículo 15, é o ser nova criatura. Isto é o que importa, o ser guiado pelo Espírito. E lá em 1 Coríntios 7, 19, o guardar os mandamentos de Deus. Isso é o que importa. Quando colocamos essas três ideias juntas, o esforço humano não significa nada. Não vai melhorar nossa posição diante de Deus. O que importa agora, depois de havermos sido salvos, depois de havermos sido justificados por Deus pela fé em Cristo Jesus, o que importa é quando esta fé atua por amor. O que importa é o ser nova criatura. O que importa é guardar os mandamentos de Deus. Não para obter méritos, não para melhorar nossa imagem diante de Deus, mas em resposta a este amor extraordinário de Deus de enviar Jesus e permitir com que Ele morresse por nós. É isto que importa. E se nós, sinceramente, estamos numa relação, numa nova relação com Deus, guiados pelo Espírito, nós haveremos de demonstrar estas graças, as graças do Espírito em nossa vida, não é? A nossa fé vai atuar, vai redundar em ações de amor pelo próximo. Seremos novas criaturas e haveremos de guardar os mandamentos de Deus, porque somos novas criaturas, somos seus filhos. Versículo 16, Gálatas capítulo 6, versículo 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Percebem? Todos os que superarem esta questão do ser ou não ser circuncidado, viverem acima dessa questão do esforço humano, superarem o legalismo, aceitarem a justificação pela fé em Cristo e tiverem uma fé que atue pelo amor, serem novas criaturas, guardarem os mandamentos de Deus, então, estes sim, estarão fazendo o que é correto e Paulo deseja paz e misericórdia para com eles. Paulo ora para que paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, que é a igreja. Versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Uma frase forte. O que será que Paulo estaria querendo dizer neste versículo 17? Ninguém me moleste. O que os judaizantes faziam era molestar Paulo, acusá-lo de estar pregando um evangelho inadequado, acusá-lo de não ser um apóstolo genuíno, acusá-lo de ter do seu passado perseguidor, da sua conversão não haver sido intermediada por nenhum dos apóstolos em Jerusalém, enfim, acusá-lo de estar agindo por conta própria.
de estar procurando agradar a homens. Lembram-se, Gálatas capítulo 1, versículo 10? Eles acusavam Paulo de estar agradando a homens por não exigir a circuncisão. E o apóstolo Paulo tem que se defender, dizendo que receber o seu evangelho diretamente de Deus, não de homem, nem por intermédio de homem algum. Paulo não tinha a bênção dos demais apóstolos, era ele e Deus praticamente, sozinho. Ele surgira mais tarde, a revelia dos 12, ele e Deus apenas na estrada de Damasco, e foi assim durante todo o seu ministério. Os judaizantes acusavam o apóstolo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, diz Paulo, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quais seriam estas marcas que Paulo trazia no corpo? A maioria dos intérpretes acredita que Paulo esteja fazendo referência às muitas cicatrizes dos sofrimentos, dos açoites, dos perigos, dos desafios que ele teve que enfrentar, dos apedrejamentos que ele enfrentou por ser um apóstolo do Senhor. Se o assunto é marca, se o assunto é uma marca na carne, o apóstolo Paulo era capaz de abrir o seu manto e dizer: vejam as minhas marcas, eu trago marcas de Cristo, um sofrimento genuíno pelo evangelho que ele pregava. Uma vida dedicada ao serviço, uma vida inteiramente dedicada, única e exclusivamente à causa de Cristo, à causa do evangelho. E Paulo termina: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E assim Paulo termina esta poderosa epístola. Uma epístola curta, mas com uma mensagem poderosa. Se eu fosse escolher uma frase ou um versículo, que talvez seja o versículo que resuma a ênfase da epístola, eu escolheria Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Cristo nos libertou da condenação da lei. Cristo nos salvou. Aquilo que Cristo nos oferece é liberdade. Liberdade no sentido mais pleno, no sentido mais profundo, no sentido mais importante, liberdade do pecado. Vida eterna, que começa no momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Para a liberdade foi que Ele nos libertou. Permanecei, pois, firmes nessa liberdade e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Abandonar Cristo é voltar para a escravidão. Abandonar Cristo é voltar para a prisão do pecado. Porque a lei não salva. Não há nada na lei que possa salvar ou contribuir para a salvação do homem, a não ser na medida em que ela nos faz nos sentir pecadores. Apenas isto. Salvação em si, única e exclusivamente pela graça de Cristo. E o apelo de Paulo para os seus leitores e o meu apelo para você é justamente esse. Vamos permanecer firmes em Cristo Jesus, nesta liberdade que Cristo nos trouxe, pela fé em Cristo. Não vamos voltar à escravidão da lei. Vamos ser novas criaturas. O que importa agora não é mais o esforço humano, mas é o ser nova criatura, como diz Paulo. É o fazer a vontade de Deus. É o guardar os mandamentos de Deus, porque estamos numa nova relação filial com Deus. Que Deus nos abençoe a todos e nos conceda esta graça de permanecermos firmes nesta liberdade que Cristo nos trouxe.